A gente estava falando de politicagem agora há pouco. Vou trazer uma notícia e depois de eu ler a notícia para vocês, eu vou tentar fechar os pontos sobre a politicagem, sobre aquele bom e velho toma lá, dá cá, pipipi, popopó. Se liga nessa daí. Horrível, tá? Fred Luz deixa função de CEO para trabalhar como consultor no Corinthians. Entenda a mudança. Profissional assinará novo contrato, desta vez para auxiliar o clube pontualmente em reestruturação administrativa e financeira. Antes de eu ler a matéria, vale muito a gente lembrar que antes do Augusto Melo trazer o Fred Luz, teve até aquela reunião emblemática na frente do Parque São Jorge, com vários torcedores, em sua maioria organizados, cobrando os reforços. O Corinthians estava numa draga fodida, estava cobrando os reforços, estava cobrando a profissionalização. E o Augusto Melo falou, vão vir pelo menos 4 reforços. Todo mundo lembra, né? Vão vir pelo menos 4 reforços e virá também um CEO. Virá também um profissional que de fato vai cuidar do futebol do Corinthians. Ele não deixou de ser CEO de ontem para hoje, senhoras e senhores. Quando o Fred Luz foi contratado, com 15 dias do Fred Luz no Corinthians, o glorioso Romeu Tuma Júnior deu uma entrevista falando que o cargo de CEO no Corinthians feria o estatuto do clube, pois o estatuto do clube não permitiria uma pessoa com essa função. Então, naquela época, a cadeira do senhor já foi, moída. Acabou. Tanto é que não contrataram o Fred Luz diretamente. Contrataram a Álvares e Marçal, empresa que o Fred Luz é um dos sócios, salvo engano, e é um dos cabeça lá, um dos pica grossa do negócio. Então, desde aquela época, ele já não era o CEO, beleza? Que isso fique bem pontuado aqui, tá? Vamos agora para a matéria. Profissional assinará novo contrato, desta vez para auxiliar o clube pontualmente em reestruturação administrativa e financeira. O Fred Luz sempre falou que era um consultor, não CEO. Sempre não. Falou depois que o Romeu Tuma deu uma mijada dele 15 dias depois da contratação. Mas é nessa linha, tá? O Rafa dando aquela moral aí, cara. O Rafa dando aquela moral. Porra, cara. Que isso? Não, eu não levei ninguém à falência, pelo amor de Deus, Rafa. Não fala isso aí nem de brincadeira, cara. Vamos lá. O Corinthians apresentou em 3 de julho de 2024 Fred Luz como CEO, Chief Executive Officer. Diretor executivo na tradução livre do clube em um contrato válido por 3 anos. Pouco mais depois de 5 meses, a função do profissional mudou. Fred Luz não exercerá ou terá mais autonomia de CEO no Corinthians. Nunca teve essa autonomia. Que fique pontuado aqui, tá bom? Apesar de ainda não ter assinado um novo contrato, o profissional atuará como um consultor financeiro e administrativo. Um dos profissionais responsáveis pela Álvares e Marçal, consultoria que presta serviços ao Corinthians. O Corinthians só contratou Álvares e Marçal para ter o Fred Luz, tá? Que fique pontuado também. Fred Luz terá uma função autônoma entre os processos realizados pela empresa e pelo clube, e tem uma espécie de comitê com vários especialistas que auxiliam na reformulação das estruturas financeira e administrativa. O Fred Luz não parece um tiozinho do seu bairro que toma cachaça e arruma confusão? Todo bairro tem um tiozinho fofinho desse aqui, ó, que fica na esquina disseminando fofoca. Não que o Fred Luz seja isso, pelo amor de Deus, só tô falando esteticamente. O cargo de CEO vinha gerando ruídos na política interna do Corinthians, que já necessitaria da aprovação por parte do Conselho Deliberativo. Com o órgão em pé de guerra contra a gestão de Augusto Melo, o temor era que os conselheiros reprovassem a criação do cargo. Internamente,
A forma dessa contratação era avaliada como conflito de interesse e gerava preocupação para uma possível gestão temerária, que não poderia responsabilizar Fred Luiz individualmente por qualquer má conduta do Corinthians. E tá aí o Fred Luiz com a rapaziada. Segundo apurou, o Fred Luiz vinha atuando normalmente de segunda a sexta. A partir do momento que passar oficialmente a ser consultor, o profissional deve comparecer presencial no máximo 2 vezes na semana. Além disso, ele não estava conseguindo se aprofundar em demandas em diversos departamentos no Corinthians, como a base. Por que será? Por que será que não conseguia mexer na base, cara? Por que será? Eu não sei. Fala vocês aí pra mim. Por que será que não consegue mexer na base? A base que é um lugar bom para de repente fazer os negócios diferenciados. Por que será? Por que será? Tem live hoje? Tem. Tô aqui, meu camarada. Ao vivo, são 13 horas e 58 minutos. Tem live hoje. Tem live hoje, tá bom? Então a matéria é bastante extensa aí, ó. Quem quiser ler ela de cabo a rabo, tá lá no GE, matéria de Emílio Bota. Agora, eu não tenho aquele conhecimento tão grande de bastidores de Corinthians, como o próprio Silvinho, que participa com a gente no podcast Mão, como o próprio Marco Belo, enfim. Agora, olhando e tentando juntar os pontos, o Augusto Melo está sofrendo uma pressão sinistra do Conselho Deliberativo. O próprio Core já encaminhou um segundo pedido de impeachment. Nem rodou o primeiro, mas vai ter o segundo já engatilhado. Acredito, me leva a crer que... Vamos tirar a força do Fred Luiz e ver se o Conselho vai pegar mais leve comigo? Eu acredito que é isso. Samuca, você tá trazendo a informação lá de dentro, então, que fizeram isso porque... Não, ninguém trouxe informação. Eu tô tentando juntar os pontos, entender a motivação dessa atitude. Acredito que, tipo assim, o Augusto Melo tava tomando muita porrada, tava tomando muita pressão, tava com os conselheiros ali indo pras cabeças dele, arrancar a cabeça dele do Corinthians, e aí falou, quer saber, velho? Quer saber? Tira o pé. O Fred Luiz, naquele momento a torcida tava sedenta por um cara profissional no clube. Hoje a gente ganhou 9 seguidas, tá tranquilo os bastidores. Hoje, fatalmente, infelizmente, a pressão popular vai diminuir a respeito disso. Coloca o cara lá, parece, tirando o cara que era de segunda a sexta, que o cara queria se aprofundar e estavam limando ele. Agora ele vai ser um consultor pontual que vai, no máximo, 2 vezes por semana. Eu tendo a ter a impressão de que parece que é uma rainha da Inglaterra. Por que rainha da Inglaterra? Rainha da Inglaterra morava no castelo, tinha aquela pompa toda, tinha o cargo pica das galáxias, mas quem mandava era o parlamento, quem mandava era os outros caras. Parece que o Fred Luiz vai ser isso. Olha, tô com o Fred Luiz aqui, hein? Corinthians profissional, beleza, gente? Corinthians profissional. Tiram a autonomia do cara, tiram a assiduidade, a quantidade de dias que esse cara vai estar lá trabalhando. Eu tenho a impressão que é tipo assim, ó, não vamos demitir para não pegar muito mal, não vamos mandar embora porque aí a torcida vai chiar, vamos diminuir cada vez mais os poderes e a autonomia desse cara dentro do clube, e aí a gente tem menos pressão e tem maior liberdade para fazer a porra toda aqui dentro. É minha opinião. É minha opinião. Posso estar errado? Quero estar errado? Sem dúvida. Quero estar totalmente errado a respeito disso. Mas é a impressão que eu fiquei. É a impressão que eu tive, é a impressão que eu fiquei.